Bom dia, meu nome é Sandra Campos, gostaria de cumprimentar a todos que estão assistindo essa gravação. Sou supervisora da Diretoria de Ensino de Apiaí e uma das responsáveis pela orientação técnica do Programa de Recuperação, Reforço e Aprofundamento. Hoje nós estamos trazendo aqui alguns pontos que precisam ficar bem claros na execução de cada etapa que deverá acontecer nas escolas. Vou iniciar, então, com a apresentação de alguns slides, que foram uma retomada de alguns pontos que precisam ser aprofundados e retomados aqui para que vocês se apropriem, então. O objetivo desse nosso encontro é nos apropriarmos de todos os programas e projetos de recuperação da aprendizagem dos estudantes e oferecer o suporte teórico e prático aos professores, no que se refere ao planejamento das atividades. Mas, para isso, a gente precisa primeiro entender como que vai acontecer este movimento na escola, como que vai ser essa aprendizagem, como vai ser esse agrupamento dos alunos, que dessa vez é por níveis de aprendizagem e deve ser bem articulado, porque cada escola tem a sua característica. Bom dia, meu nome é Sandra, eu estava com o PCNP de matemática dos anos finais e agora estou PCNP também de matemática, só que dos anos iniciais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Aprender Juntos e vou trazer aqui para vocês alguns dados do que motivou a criação desses projetos. Então, por que esse projeto Aprender Juntos ele foi criado? A gente tem esse gráfico aí na tela para a gente analisar, né, e perceber que a Secretaria da Educação teve uma grande preocupação com a defasagem dos estudantes devido a esse período de pandemia que nós passamos. E os dados que a Secretaria de Educação tem em mãos é que os alunos já tinham um nível de aprendizagem, né? Já tinha uma defasagem no nível de aprendizagem, e com o advento da pandemia, isso ficou mais acentuado. Então, para vocês terem uma ideia, esse gráfico, ele usou a mesma escala de proficiência do SAEB. Então, foi uma análise, né? Eles usaram junto com a plataforma CAED, e fizeram uma sondagem, tanto em língua portuguesa e matemática, e percebeu que, nos quintos anos, para terem uma ideia, houve uma queda de aprendizagem, né, do SAEB, comparado a 2007. Então, essa queda foi de 29 pontos na escala de proficiência do SAEB, em língua portuguesa, lá no quinto ano, que vocês podem perceber. Já no nono ano, houve uma queda de 12 pontos nessa escala de proficiência, e no terceiro ano do ensino médio, 11 pontos. Em matemática, a queda foi maior ainda. Então, a queda foi de 47 pontos. Esse nível de aprendizagem era do SAEB de 2011. Então, a gente regrediu, né, 10 anos antes, porque esse estudo foi feito em 2021. Então, os dados são preocupantes. Como os dados são preocupantes, vocês estão recebendo os alunos, né, os professores dos sextos anos, principalmente, estão recebendo os alunos com essa grande defasagem. É por isso que a Secretaria pensou nesse projeto, que é o Aprender Juntos. Sei que na escola, os diretores já passaram para vocês, os PCs, a gente vai reforçar essa fala. Então, por que um projeto voltado à melhoria de aprendizagem e ele é diferenciado por níveis de aprendizagem? Sim. Então, além da ampliação das defasagens dos estudantes, houve um aumento na variedade de níveis de aprendizagem, em que se encontram os estudantes numa mesma turma, considerando fatores como acesso à tecnologia em casa. Então, a gente sabe que já nas escolas, o nível de aprendizagem dos estudantes já eram bem diferentes, né? As defasagens dos estudantes já eram bem heterogêneas, e com a pandemia isso se acentuou. Por quê? Porque muitos alunos não teve acesso à tecnologia, principalmente os alunos da nossa região, da nossa diretoria.
E como esses alunos, né, não têm acesso à tecnologia, não conseguiram assistir aulas do Centro de Mídias, muitos alunos deixaram de fazer as atividades. Então, essa defasagem se acentuou mais ainda. No próximo slide, a gente vai ter também mais um gráfico demonstrando isso, né? Que os professores, esse percentual que está sendo analisado são de estudantes do segundo ano. E foi analisado a hipótese de escrita. Então, há uma comparação dos resultados da primeira sondagem de 2020 e depois em 2021. Então, 2020 a gente vê que é esse gráfico azul e 2021 é esse gráfico amarelo. O que a gente percebe? Né? Que esses alunos, nessa hipótese de escrita, que lá em 2020, numa turma, né, do estado ali, era 5% de estudantes que eram pré-silábicos. E em 2021, isso já aumentou, foi para 18%, né? Alunos com silábicos sem valor era 8%, em 2021 já aumentou 17%. E quando a gente vê no final do gráfico, a gente percebe que os alunos alfabetizados no segundo ano eram 56%. E aqui já houve uma queda, né? Aí, em 2021, apenas 21% desses alunos são alfabéticos, ou seja, conseguem ler e interpretar, né, os textos. Então, os professores que receberam esses estudantes no terceiro ano de 2022, o que eles terão? Um grande desafio. Por quê? Porque ele vai ter uma heterogeneidade muito grande, né, dentro das salas, e muitos alunos não vão estar, o quê? Alfabetizados. Então, esse é um dos motivos que se criou, né, o aprender juntos, que a gente vai ver. Aí tem mais um gráfico, faz essa análise também e vê que os estudantes de menor renda, eles que sofreram mais o impacto da pandemia, porque eles não tiveram acesso à internet, porque para eles é mais dificultoso, né, todos os acessos. Então, a gente vê que 51% dos estudantes de menor renda em 2021, né, não sabem nem ler e escrever. Então, a gente vê a grande diferença e o grande impacto é isso dentro da sala de aula para nós. E mais um gráfico, né, esse gráfico, ele mostra o quê? Que os currículos, ele tende a ficar cada vez mais distante do que os alunos sabem. Então, o aluno, ele está inserido naquela série, na idade que ele está correta para estar na série, só que ele não consegue acompanhar o currículo. Ele não consegue acompanhar o currículo por quê? Porque ele não tem nenhum básico. Como ele não tem nenhum básico, ele não vai conseguir acompanhar. Então, a gente percebe que os estudantes estão inseridos na série ano que eles devem estar, só que o currículo está distante do que realmente o aluno sabe. E para o professor é muito frustrante, né? Aquele aluno que chega no sexto ano, por exemplo, não sabe ler, não sabe escrever, ele também não tem o letramento matemático, as 4 operações matemáticas ainda não está, ele não aprendeu ainda, né? A leitura, até dos números, ele tem dificuldade no sistema de numeração decimal e tantas coisas que a gente sabe. Então, esse aluno, ele não vai avançar. Por quê? Porque o básico faltou. Então, esse é mais um dado preocupante. Tá? Então, o que a gente pode fazer para superar esses desafios? Então, está dizendo ali que em um contexto tão desafiador, nosso trabalho conjunto será fundamental para assegurar aos estudantes oportunidades para que avance na sua trajetória escolar com sucesso e tenham oportunidades ao longo de sua vida para desenvolver e alcançar seus projetos de vida. Então, quer dizer que a gente tem que oportunizar. Então, o aluno perdeu, ele não conseguiu consolidar as aprendizagens fundamentais, né? Principalmente relacionadas à alfabetização em língua portuguesa e matemática. Então, para que esse aluno avance, eu preciso o quê? Eu preciso retomar, alfabetizar, né? Para que ele dê continuidade à sua trajetória escolar. Então, por quê? O que vai ser trabalhado? O que se pensou no Aprender Juntos? Então, é consolidar o quê? É consolidar habilidades básicas dos estudantes de terceiro ao sexto ano do ensino fundamental. Ligadas ao quê?
aquisição do sistema de escrita, a leitura, a compreensão e produção de textos e o letramento matemático. Então, sem essas habilidades básicas, o estudante não vai ter sucesso na sua trajetória escolar. Então, Aprender Juntos, ele está focado em quê? Consolidar as habilidades básicas dos estudantes na aquisição do sistema de escrita, na leitura, compreensão de texto e no letramento. Então, Aprender Juntos, ele foi baseado em escolas que já fizeram, né, esse tipo de recuperação. Então, foi apresentado para nós exemplos, né, eles fizeram com algumas escolas e que deu resultado. E da onde que se baseou, da onde que veio? Primeiro da escola hebraica. Então, a Escola Estadual Hebraica, ela faz esse projeto diferenciado, que é chamado o Dia D, o Dia Diferente, tá? Ela reagrupa os alunos por nível de aprendizagem, de conhecimento, e ela começou isso a fazer lá pelo ano 2000. E ela teve muito sucesso, tá, na recuperação das habilidades básicas de leitura, escrita e letramento matemático. Essa Escola Estadual Maria Aparecida Veríssimo também faz, né, essa recuperação por nível de aprendizagem, que foi o quê? Foi a base, tá, para formar o Aprender Juntos. Bem, em 2020, 29 escolas da rede estadual desenvolveram práticas que surgiram da necessidade de oferecer apoio personalizado aos estudantes que estavam em diferentes etapas do processo de aprendizagem. Então, a gente percebe que as atividades foram personalizadas. Então, aquele estudante que está no nível lá pré-silábico, aquele estudante que já está alfabetizado, então as atividades foram pensando em cada nível, tá? Mas como que eles fizeram isso? Então, tem um processo, né, para fazer esse nivelamento, porque eu vou ter vários estudantes e eu vou formar reagrupamentos por nível de aprendizado. Então, para começar isso, eu preciso do quê? Eu preciso de dados. De onde vêm esses dados? Dos resultados da sondagem de alfabetização e avaliações, né, internas que os professores fazem. Fez isso, o professor tem esse dado na mão, o que ele faz? Ele reagrupa os estudantes com necessidade de aprendizagem semelhantes, independente de ano e série. Quer dizer o quê? Que eu vou reagrupar os meus alunos, tá? Com a necessidade de aprendizagem semelhante, tá? Uma próxima da outra. O básico vai estar com abaixo do básico, né? E isso independe do ano e série. Não importa se o aluno está no terceiro ano, como o aluno que está no sexto ano. Se eles estão no mesmo nível, eles vão estar no mesmo reagrupamento, no mesmo agrupamento, tá? As atividades são personalizadas para cada nível durante um dia da semana, que é chamado dia diferente, né? Que os professores coordenadores já devem ter levado para vocês. Então, Aprender Juntos é um dia diferente. Eu vou fazer uma recuperação nesse dia com atividades mais lúdicas, né? E esses estudantes, eles vão estar o quê? Reagrupados, tá? E esses reagrupamentos, eles são temporários. Por que eles são temporários? Porque o estudante, se ele melhorou o nível de aprendizagem, então daqui o próximo Aprender Juntos, que foi daqui um mês, eu posso reagrupá-lo em outra turma. Por quê? Porque ele avançou. Então, esses reagrupamentos, eles são o quê? São temporários, não preciso ficar fixo até o final do ano. Conforme o aluno for avançando, à medida que ele for avançando, eu vou mudando de grupos, tá? E esse dia, ele tem que ser de forma lúdica, de forma diferente, porque se eu fizer o mesmo, eu não vou conseguir avançar com os alunos, tá? E a escola, a equipe tem que estar todos juntos para fazer esse dia diferente acontecer, tá? Depois a supervisora Sandra, ela vai passar, mas como que eu faço esse dia? Quantas aulas eu pego? Eu pego o período todo? Como que funciona isso? Quais professores vão estar envolvidos? Então, hoje ela vai estar falando isso para vocês.
Então, voltando a falar, nós temos dois tipos de reagrupamentos, né? O além da escola, que é aquele que vocês já conhecem, que é no contraturno. E o novo, que é o aprender juntos, que é um reagrupamento de estudantes, não na mesma sala, mas de turmas diferentes. É nessa explicação que eu quero focar. Como que isso pode acontecer, né? Vocês não podem confundir este aprender juntos com a recuperação contínua, que é aquela que a gente já faz nas nossas aulas. Adequação do material de acordo com o nível de cada aluno no dia a dia. Eu tenho uma sala heterogênea, eu ando com um grupo, retomo com um segundo grupo e faço uma revisão. Essa é a recuperação contínua do dia a dia. A propósito do aprender juntos é que a gente analise o nível desses alunos de todas as séries que eu tenho ali naquele segmento, para propor que eu faça esse agrupamento de acordo com as habilidades que eles têm mais necessidade de focar. Então, vamos lá para o próximo slide, né? Algumas dúvidas, assim, que ficaram, eu sei que surgem algumas dúvidas, que não é o reagrupamento, ele é, como a Sandra falou, ele é flexível, ele não é permanente. Ele não é uma turma, não é uma enturmação. Não é o sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Isso é enturmar. O reagrupamento, até no dia diferente, eles utilizaram uma nomenclatura diferente. Eles utilizaram, hoje você, aluna Maria, vai para a turma amarela. Hoje, no dia diferente, o José vai para a turma vermelha, porque eles foram agrupados por habilidades que eles apresentaram maiores dificuldades nas sondagens iniciais e nas últimas AAPs. As atividades, então, uma vez que eles estão reagrupados por habilidades, elas têm que estar adequadas ao nível que eles foram agrupados, tá? E também, esses dias, esse dia diferente, ele deve acontecer também de forma diferente. Deve sair daquele padrão de sala, de aula comum, e as atividades propostas, elas devem ser bem planejadas para que o aluno perceba que não é uma recuperação, ele não é da turma do fraco, ele é da turma amarela. E a turma amarela vai fazer uma proposta de atividade muito legal, muito interessante nesse dia. Então, ele passa por essas 3 etapas, né? Depois do diagnóstico, nós vamos para o reagrupamento das turmas e, em seguida, através das habilidades elencadas pelo grupo de professores e gestores, é que eu vou planejar a ação do dia a dia. Geralmente, ela parte de uma produção textual, de um tema, de um texto, e é onde os professores, sem que mudem os seus horários, eles planejam as aulas para aquele reagrupamento, para aquela habilidade, para aquele nível de habilidade da necessidade do aluno. Aí eu trouxe aqui, existem 3 modelos aqui, vamos supor, o modelo A, modelo B e modelo C, as escolas que adotaram estes modelos, elas podem agrupar durante 2 dias na semana. São aquelas escolas que apresentam grande defasagem, que precisa acolher, elas precisam ir atrás do prejuízo num tempo menor. A primeira proposta é trabalhar 2 dias na semana, mas são aquelas escolas que apresentam grande defasagem de aprendizagem, né? É um movimento muito mais difícil de se fazer, de articular os professores em 2 dias da semana. O que pode? Se a escola está com grande dificuldade em português e em matemática, ela separaria a quinta-feira para a língua portuguesa e a matemática para trabalhar uma habilidade, sexta-feira para trabalhar uma habilidade de matemática. Então, ele teria na quinta-feira somente, eu pus aqui até o modelo A, né? Todos os professores voltarem para as habilidades elencadas de língua portuguesa e na sexta-feira as habilidades de matemática. No modelo B, é para aquela escola que, após verificar e sondar, chegou à conclusão que
precisa focar somente em língua portuguesa. Então, ela deixou os 2 dias da semana, quinta e sexta, para fazer a recuperação. E o modelo C é para a escola que está com mais dificuldade em matemática. Ela deixou ainda 2 dias da semana para trabalhar somente matemática, nos reagrupamentos dos alunos. Lembrando que não é por série, é por nivelamento, por habilidade. A segunda opção, né, as escolas que querem trabalhar, querem fazer inicialmente um projeto, elencando somente um dia da semana para recuperação e reforço, para fazer o dia diferente. Então, nós temos aí o modelo D, E e F, 3 modelos. No modelo D, o aluno teria as aulas regulares de segunda a quinta, normais, mas o dia diferente seria na sexta-feira, focado nas habilidades de língua portuguesa o período todo, desde a primeira aula até a última aula. No modelo E, o aluno teria as aulas normais, regulares, de segunda a quinta, e o dia diferente, que seria sexta-feira, seria foco nas habilidades de matemática, de acordo com o nível em que ele foi agrupado. E no modelo F, uma semana seria português e na outra semana matemática, tá? A grande dúvida é como fazer com as aulas dos professores, o que aconteceria, tá? No modelo A, a gente teria a contratação de um professor, né? 2 opções. Escolas com mais de 30 alunos pode contratar um professor. Na nossa diretoria vai ser muito difícil essa contratação, porque as nossas salas não são numerosas. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. As escolas que vão conseguir contratar esse professor regente, ficaria bem mais fácil de fazer esse agrupamento. Eu trouxe os modelos aí. Sexto ano. Isso é no 6º ano. As escolas que apresentam mais de 30 alunos no 6º ano podem contratar esse professor regente, desde que todas as aulas regulares já tenham sido atribuídas. Por exemplo, eu ainda tenho aula de português para atribuir na minha unidade, eu não consigo contratar um professor de recuperação e reforço. Então, vamos mostrar esses 2 modelos. O que é possível fazer a contratação e um modelo que não tenho como contratar o professor. Então, seguem ali, né? Lembrando o seguinte, nesse agrupamento, o primordial é que eu separe esses alunos que ainda não adquiriram o sistema de escrita, ainda não estão alfabetizados, esses devem estar numa turma inicial, uma turma bem abaixo do básico, que eu vou focar prioritariamente na alfabetização, que é a aquisição do sistema de escrita. Um segundo nível é a compreensão leitora. Isso eu estou falando em língua portuguesa. O terceiro agrupamento, para aqueles alunos que já compreendem a leitura, já têm um nível de letramento bom, mas precisam aprofundar na produção textual, que seria ortografia, pontuação, coerência, coesão. Então, nisso eu dividiria esses meus alunos do 6º ano nesses 3 níveis aí na língua portuguesa. Exemplo, né? Eu tenho em minha escola 3 6º anos, A, B e C, cada uma com 30 alunos. A grade de sexta-feira seriam essas aulas, tá? Essa é o perfil da minha escola lá no dia a dia, 30 alunos em cada série. Se eu conseguir reagrupar esses alunos sem ter o professor, eu mesclo essas 3 séries em nível de habilidade, nível de aprendizagem semelhante. Aí embaixo, em laranja, vocês podem ver. Eu cheguei à conclusão que eu tenho, entre esses 3 6º anos, entre os 90 alunos, eu tenho 25 que ainda não estão alfabetizados. Então, eu vou trabalhar nesse reagrupamento, na sala amarela, com esses 25 alunos, na sala verde, com os alunos, os outros 30 que precisam aprofundar a leitura, e na demais turma, que pode ser aí a turma de outra cor, roxo, os 35 que precisam aprofundar na produção escrita. Nesse dia, eu prepararia dentro
da minha grade, sem alterar o horário dos professores, atividades para desenvolvimento desses 3 níveis aí de habilidades essenciais para a língua portuguesa. Lembrando que vocês terão um momento de formação pelo núcleo pedagógico que ajudará a esclarecer um pouco mais como fazer essa adequação de conteúdo de material e aonde buscar essa fonte. Na matemática, também existe 3 possibilidades de agrupamento, né? O grupo 1 seriam os estudantes que não dominam a resolução de problemas do campo aditivo, estudantes que já dominam problemas do campo aditivo, mas não conseguem resolver problemas básicos do campo multiplicativo, e um terceiro agrupamento de estudantes que têm domínio do tanto de um quanto de outro e que precisam também aprofundar. O modelo A, que eu vou trazer aqui para vocês, é uma escola que tem somente um 6º ano e que eu consegui contratar o professor porque eu tenho 30 alunos, tá? Então, na sexta-feira, eu não mudaria com a carga horária dos professores. A turma é essa, eu tenho 30 alunos. Esse é o agrupamento normal, sala de aula regular. 2 aulas de português, ciência, história, geografia e arte, todos os alunos na mesma sala. Porém, é uma sala heterogênea. Como ficaria no dia diferente? Tá? Vocês estão vendo que eu usei cores diferentes. Na sala, onde é o espaço físico do 6º A, ficaria o grupo verde, o grupo de 12 alunos que já estão no nível quase que adequado, que já tem uma compreensão leitora, com habilidades básicas, e que precisam avançar para uma compreensão leitora melhor e evolua para uma produção textual. Esses 12 alunos ficariam com os mesmos professores aí, sem alteração do horário, língua portuguesa, ciência, história, geografia, arte e matemática. O grupo de 18 alunos, que está em amarelo, iria com o professor auxiliar para um outro ambiente de aprendizagem na escola. Uma dica é, e se eu não tenho esse professor alfabetizador ali? Eu tenho que contar o que eu tenho hoje na escola. Eu tenho o Proatec, eu tenho algum voluntário, algum pai, mãe ou voluntário. Eu poderia também pensar em fazer esse reagrupamento utilizando a sala de informática, utilizando o centro de mídias. Esse foi o primeiro exemplo. O exemplo 2, uma sala onde eu tenha as dificuldades, as mesmas dificuldades do 6º ano, eu ainda tenho no 7º ano, porque esse 7º ano também passou por essas dificuldades da pandemia. Essa é a grade de uma sexta-feira comum. E como ficaria esse agrupamento? Então, vejam que eu tenho no 6º ano 30 alunos e no 7º ano 32 alunos. Eu posso contratar o professor auxiliar. Então, vou dividir essas 2 turmas em 3 níveis. 18 alunos ficariam com o professor alfabetizador, 22 alunos continuariam com a grade do 6º ano, porém com atividades diferenciadas e gamificação, os mesmos professores. 7º ano ficaria com o grupo azul, com 22 alunos também, já com um olhar mais aprofundado, onde a atividade que eu vou elaborar de história exija não somente a leitura e interpretação, mas proponha uma produção textual. De repente, a gente pode pensar no mesmo tema, um dia temático, né? A gente sugeriu aí o urso panda, um texto inicial sobre o urso panda, em que todas as disciplinas podem trabalhar e aprofundar a compreensão leitora e a produção textual. Outro exemplo, né? Eu não tenho como contratar e eu tenho uma série, eu tenho uma turma de cada série no mesmo turno, tenho 6º, 7º, 8º e 9º, tem essa grade regular na sexta-feira, todos esses professores, todas essas aulas. Aí embaixo, em azul, eu vejo o número de alunos que eu tenho na minha escola por série, dando um total de 112 alunos. Como que eu faria esse dia diferente? Isso já é para um segundo momento, a partir de que a gente já se apropriou desse dia diferente, eu posso expandir para as demais séries, sendo que eu tenho aluno não alfabetizado no 7º, no 8º, no 9º? Sim, eu posso expandir. A gente quer deixar bem claro que
cada escola vai fazer a sua proposta de acordo com a sua característica, com a característica da necessidade dos seus alunos, depois das sondagens. Vejam que eu tirei a nomenclatura de série, né? O aluno não está categorizado, ele não está enturmado por série. Eu peguei o montante de 112 alunos e dividi em níveis por habilidades. Então, onde seria o 6º ano, virou o grupo amarelo. Neste grupo amarelo, eu não mexi nas aulas, na grade de aulas desse dia. Vejam, eu vou voltar ao slide anterior para você perceber que a carga horária é a mesma dos professores. Olha, aqui categorizados, ou seja, dividido por série, e aqui os mesmos alunos dividido por nível de habilidades. Então, eu teria 17 alunos não alfabetizados no grupo amarelo, no grupo verde, 35 alunos que já leem, mas precisam aprimorar a leitura. No grupo básico adequado, seria o rosa, eu teria 37 que já tem uma apropriação melhor da leitura e precisa iniciar já, aprofundar na produção. E eu tenho 20 alunos que são aqueles alunos que estão prontos, estão avançados até para a série ou para a escolaridade dos anos finais. Vocês percebem que a gente vai ter um número também bem reduzido, pelo que a gente fez uma média do estado e de cada escola. Seriam aí, é uma suposição, tá? Então, esse grupo avançado poderia, por exemplo, utilizar a sala de informática, novas tecnologias, novos aplicativos, para que ele também tenha esse incentivo desse dia diferente, trabalhar com habilidades que façam ele pensar além daquele nível que ele se encontra. Ainda sem o professor auxiliar, você pode perceber que no grupo abaixo do básico e no básico adequado, ficou um grande número de alunos para ser trabalhado. Eu ainda posso fazer uma outra divisão, um 5º grupo, né? Se eu tiver o Proatec no centro de mídias, eu posso propor uma nova atividade usando o Khan Academy para 12 alunos, que eu perceber que esses 12 alunos estão quase no avançado, eu preciso dar um empurrãozinho, então eu tenho que ver quais os espaços que eu tenho na minha sala, na minha escola, e quais as adequações possíveis de fazer. Né? Foi essa a proposta que eu estou pondo aí, desses 30 alunos que ficaram entre abaixo do básico e básico, será que eu não tenho 12 intermediários que ainda não estão no avançado, mas que eu posso levar para o avançado? Isso aí é estipular meta. Quando eu estipulo meta, eu vou tirar este bimestre 10 alunos que estão nesse grupo de 17, vou retirar desse grupo e vou levar para o abaixo do básico. Daí, no outro bimestre, eu vou ter esse agrupamento somente com 7 alunos. É essa a visão que a gente tem quando você fala em agrupamento por habilidade, essa flexibilização. Se trabalha um bimestre, para que no próximo a gente possa adequar de acordo com o avanço de cada um. Tá? Uma outra proposta, né? Eu quero iniciar na minha escola, eu tô achando muito confuso fazer um dia inteiro, eu quero fazer somente as últimas aulas. Então, ele teria na sexta-feira aulas normais até a hora do recreio. Vocês vejam que aí eu coloquei o quadrinho, olha, eu coloquei em cima, no quadro de cima, que é aula regular, agrupamento por série. E o número de alunos aí, 28 no 6º, 29 no 7º, 28 no 8º, 27 no 9º. Depois do recreio, teria uma dinâmica de enturmação, ele receberia lá uma balinha, um papel, para dizer que cor ele iria. E ele seria reagrupado somente nas 3 últimas aulas. É uma alternativa, algumas escolas fizeram isso, porém, eles fizeram esse reagrupamento por mais dias da semana. Por isso que o objetivo das escolas que a Sandra apresentou aí foi atingido em um bimestre, tá? Então, depois do recreio, eles se agrupariam por cores, e aí eu teria um número diferente em cada turma, usando as mesmas 4 salas, porém com uma nomenclatura diferente.
turma amarela, turma verde, turma rosa e turma azul. Vejam que segue o mesmo do slide anterior, mas neste caso eu usei a manhã toda, todas as aulas, e no segundo momento eu usei somente o período após o recreio. Tá? Então, essas são as propostas, esses são os materiais que vocês podem tirar, não existe material próprio, cada escola faz a sua adequação, mesmo porque a gente sabe que o perfil de cada escola é diferente, né? E essa parte de material e recursos educacionais, o núcleo pedagógico vai aprofundar com vocês, nas próximas ações aí do projeto de recuperação e reforço, tá? Essas são ações que já aconteceram, né? E em 2022 está sendo realizada uma previsão de curadoria de material para entrega na rede, ou seja, um banco de materiais e aulas que podem ser adequados para a nossa escola. Olá, pessoal! Agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo produzido na Escola João Pedro. Então, a Escola João Pedro já deu o pontapé inicial no programa Aprender Juntos e a professora coordenadora Alessandra vai compartilhar o que eles fizeram nesse primeiro dia. Então, quero agradecer desde já a participação da Escola João Pedro. Então, vamos lá? Olá, pessoal, eu sou a professora Érica, eu estou aqui na Escola João Pedro como diretora nesse momento e eu vou falar um pouquinho de como está sendo o nosso trabalho aqui. A gente começou lá em janeiro, lá no início lá do nosso planejamento, a gente já fez um trabalho com os professores, né? Dividindo os pares, analisando os resultados na plataforma CAED, levantando as habilidades com maior defasagem dos alunos. Eles se reuniram e dividiram os alunos por nível. Bom, belezinha, né? A partir daí a gente fez a nossa recuperação e aprofundamento lá em fevereiro. E a Alessandra foi no dia 24, né? E teve a orientação desse novo programa da Secretaria da Educação. Muito legal, né? Ela veio cheia de ideias e a gente abraçou a causa com muito carinho e já estamos aí em andamento no nosso projeto, né? Na segunda-feira foi o nosso primeiro dia D, né? Estamos aí aprendendo junto com os alunos. Eu vou chamar um pouquinho a professora Alessandra, que é a nossa coordenadora, que vai falar um pouquinho mais para vocês sobre como a gente está desenvolvendo, né? Como ela preparou os professores, como ela organizou junto com eles esse nosso dia D, que já está com outros dias aí no cronograma. Eu agradeço a todos, meu muito obrigada. Olá, pessoal, eu sou a professora Alessandra, estou na coordenação da Escola João Pedro do Nascimento. Então, vou contar um pouquinho para vocês da nossa experiência com o projeto Aprender Juntos, né? Como a minha diretora já falou, nós iniciamos lá no planejamento em janeiro, onde nós conhecemos a habilidade, a plataforma CAED. Em grupo nós estudamos as turmas, os alunos, no individual. Realizamos o agrupamento, né? E a partir daí trabalhamos e elaboramos o nosso plano de reforço e aprofundamento de fevereiro. Dia 24, como foi falado, eu fui numa orientação, numa OT sobre o Aprender Juntos. E a partir desse dia que deu uma clareada, que nos embasou, vocês podem dividir os alunos por agrupamento independente do ano e série. Em desdobramento, né, da formação da OT sobre Aprender Juntos, no planejamento dia 2, nós revisitamos aqueles agrupamentos. Um mês depois, o professor já conseguiu verificar as suas hipóteses, né? Então a gente decidiu nesse momento mudar quem nós achávamos que deveríamos mudar de nível ou voltar quem deveria, né? Depois de um olhar alinhado, pessoal, avaliação presente na unidade escolar. Nesse dia também apresentamos, né, um cronograma com as datas que irão acontecer o dia D até encerrarmos o primeiro bimestre. E para cada dia, como foi uma sugestão, né, da nossa professora Sandra, nós escolhemos um tema. Mas o nosso cronograma ele fica muito flexível porque nós contamos com um parceiro.
O nosso dia 7 foi um dia muito importante. Nós começamos recepcionando os alunos no portão, entregando fitinhas por cores, que nós sabemos o significado, mas os alunos não sabiam e não precisam. Eles ficaram muito contentes, eles souberam que seria um dia diferente, com atividades diferentes, então eles ficaram muito felizes em participar. Nós recebemos como parceiros nesse dia os alunos acolhedores do PEI Antônia. Agradeço muito a equipe gestora, foi gratificante demais recebê-los e aprender com vocês. Após esse momento, os alunos voltaram para a sala de aula, 6º e 7º ano. Nós estamos com os alunos envolvidos nesse projeto, os alunos da tarde, em torno de 131 alunos, envolvendo alunos do 2º ao 7º ano. Os alunos, nós estamos com uma turminha de 13 alunos do 6º e 7º, 9 do 6º ano e 4 do 7º que não são alfabetizados. Então, esses alunos, neste dia, eles ficam com aula de português com a professora Zilda, que é a nossa vice-diretora, ela é nossa parceira, ela aceitou esse desafio da gente tentar conquistar e avançar na aprendizagem desses alunos alfabetizantes. E na parte de matemática, eu e o professor Moisés, nós vamos estar sempre juntos ali, caminhando e ajudando também. Os professores de humanas no dia 7, que ficaram com esses alunos, foi um trabalho bem legal, que eles trabalharam competências socioemocionais, trabalharam em equipe, a importância da valorização do próximo, Então, esse trabalho foi voltado para as competências socioemocionais. Com os anos iniciais, nós também iniciamos em agrupamentos, Então, foi um dia muito dinâmico, de atividade diferenciada, e sem falar naquela sensação que a gente tem, sabe, uma euforia de estar participando de algo diferente. Gostaria de deixar claro, assim, é um projeto, foi nosso primeiro dia, nós tivemos e sempre vamos ter alguns pontos que nós vamos precisar melhorar, Aquele vídeo que vocês conhecem, agradecimento ao dia D, foi uma forma que nós da gestão achamos de agradecer aos nossos professores por acolher e por fazer tão bem. Então, nós vamos encontrar desafios, isso não significa que nós vamos deixar de fazer por encontrá-los. Vai ser um desafio, nós vamos tentar nos esforçar, como já estamos, para dar o máximo de nós, o melhor de nós, pois nossos alunos merecem. Eles amaram participar nesse dia. Foi muito legal encontrar as crianças aqui na saída e eles falarem: dona, a escola hoje estava mó top. Sabe? Nossa, dona, amanhã a gente vai ter de novo? Então, foi muito legal ter essa devolutiva dos alunos. Também vou deixar a devolutiva de alguns professores. Gostaria de colocar todos, mas aí nosso tempo iria se estender. Eu agradeço muito. E, gente, nós estamos, assim, um pouquinho receosos, com medo da expectativa que se criou desse dia D da nossa escola, Nós estamos de uma forma simples, muito humilde, nós vamos precisar melhorar, nós estamos avançando. Quero agradecer a todos os meus professores de coração da Escola João Pedro, pela parceria, pelo companheirismo, estar presentes, estarem aqui junto comigo, desbravando, e nós vamos conseguir. Eu amo muito vocês, pessoal. Eu amo estar com vocês, eu amo aprender com vocês, tá? Nós já estamos com a próxima semana com o cronograminha preenchido. Semana que vem, no dia 15, com os anos finais, a gente vai falar sobre bullying, vai ter uma palestra, e depois os professores vão desenvolver um trabalho. Com os anos iniciais, nós vamos ter a contadora de história, e depois os professores vão para a sala, vão realizar umas atividades com os alunos também. Então, a gente está tentando se organizar o máximo possível para que a gente possa colher grandes frutos lá no futuro. Muito obrigada. Eu vou deixar agora com vocês depoimentos. E muito obrigada, gente, pelo convite. Espero ter ajudado vocês. Então, tudo que é diferente, desconhecido pra gente, então ele traz pra gente um certo medo, um certo receio. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas também ele traz pra gente oportunidade de a gente enfrentar novos desafios e ter mais conhecimentos também. E trabalhando aqui com a equipe, uns ajudando os outros, comentando, buscando assim o auxílio uns com os outros, eu achei que foi muito bom, foi muito gratificante. E que os próximos
será ainda bem melhor. Olá, sou a professora Cirlei Lara, leciono na 2ª série do ensino fundamental da escola João Pedro do Nascimento. Segunda-feira foi um dia mega especial para a nossa escola. Nossos alunos tiveram a oportunidade de participar de um acolhimento super especial